de como vocês podem proceder daqui para achar um orientador, para achar um tema de pesquisa e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Eu posso disponibilizar esses slides depois, se alguém quiser. Nada muito importante aqui, mas... Bom, vamos lá. Eu fazia essa apresentação há uns anos atrás e eu acho que não preciso falar muito mais sobre isso agora, tem tanto livro de divulgação por aí que acho que a maioria das pessoas sabe isso, que a economia não é... O que a gente lê economia no jornal não é... É só um pedaço da economia, né? A economia no jornal é macro, de curto prazo, tipo PIB, inflação, câmbio, esse tipo de coisa. Mas a economia é muito mais que isso. Tá? Então, o que eu quero enfatizar aqui é que tipo, vocês vão encontrar um mundo de coisas para pesquisar em economia. Tá? Em linhas gerais, o jeito que eu vejo a economia é uma teoria para entender decisão. Tá? Como que as pessoas tomam decisão, como que o ambiente de incentivos faz com que essas decisões mudem, tá? E como que as decisões no agregado elas afetam as coisas na economia. Tá? Então, como uma ciência que estuda a decisão, tem um monte de outras coisas que ela acaba interagindo. Não estou dizendo aqui que a economia ela tem muita interação com essas disciplinas aqui, porque não tem muito, na verdade, né? São coisas muito separadas. Mas os temas eles acabam tendo muita interseção, na verdade, né? Então, você vai ver coisas em economia que normalmente você acha que não é economia, mas tem economista mexendo com aquilo. Tá? Então, alguns exemplos são psicologia, sociologia, administração, estatística, um monte de outras coisas que, assim, aparentemente não é economia, mas acaba entrando ali em pesquisa em economia porque tem a ver com decisão e tem a ver com impacto de decisões no agregado. Tá? Deixa eu falar um pouco sobre quem faz pesquisa em economia. Tá? Quem faz pesquisa em economia é economista acadêmico. E onde você vai encontrar essas pessoas? Basicamente, universidades e alguns institutos de pesquisa. Você vai ver gente em Banco Central, por exemplo. Aqui no Brasil tem o IPEA. Mas é basicamente isso. A maior parte é a universidade e esses institutos e bancos centrais. Os economistas acadêmicos são um pedaço muito pequeno do universo de economistas. Tá? Então, eu diria para vocês que a chance de algum de vocês ser economista acadêmico e viver de pesquisa no futuro é bem pequena. Tá? Mas, mesmo assim, eu indico fazer iniciação científica basicamente para experimentar. Tá? Para ver se gosta mesmo. Acho que isso é uma coisa interessante. Ver agora, vamos olhar, olha, será que essa é uma carreira que me interessa? Acho que agora é o momento que vocês estão experimentando um monte de coisa, da mesma forma que eu falo para os meus alunos, que tem uma pegada bem acadêmica, para eles irem fazer estágio, para ver se eles gostam, eu falo para todo mundo que é legal ter algum contato com pesquisa para ter ideia se gosta mesmo. Tá? Outra coisa que a iniciação científica traz, que acho que tem que não está só circunscrito à pesquisa, é que você pode aprender uma série de ferramentas ali na iniciação científica que pode te ajudar em outras situações. Tá? Então, pode aprender também a ferramenta de computação, ferramenta de estatística, econometria, que no futuro vai ser usado em qualquer lugar. Tá? E, de um modo geral, economia é um modo de pensar. Tá? E quando você é uma caixa de ferramentas que te dá um método de pensar nos fenômenos do mundo real. Tá? E quando você faz pesquisa, se aprofunda nisso. Então, por isso que eu acho uma coisa bem interessante. Eu fiz iniciação científica, eu recomendo para todo mundo, mesmo que não vá seguir carreira acadêmica, é algo que tem utilidade. Então, acho que isso aqui que eu estava falando agora, né? Então, vai sobrar, você vai ter instrumentos que, no fim, vão ser úteis, tá? Que matemática, econometria, história, computação, não coloquei aqui, mas também hoje o economista mexe muito com computação, tá? E também desenvolver habilidades profissionais e aprender a pensar. Eu estava dizendo para vocês, é uma caixa de ferramenta para organizar o pensamento. O que eu estava falando aqui para você, a parte mais importante, agora já falando de pesquisa em economia, a parte mais difícil, que, no fim, vai ser um pedacinho do negócio, mas a parte mais difícil é definir uma questão de pesquisa. Tá?
Isso é difícil para economista sênior, economista acadêmico sênior. Para quem está começando agora é ainda mais difícil. Tá? Então, aqui eu estou dando alguns exemplos, eu não vou entrar em detalhe de cada um, porque acho que eu vou deixar mais tempo para vocês falarem depois, e aqui já está meio que dando uma pegada mais como é que a economia está envolvida em um monte de outras coisas. Tá? Mas aí vocês vão precisar de um orientador. Ali que o orientador tem mais experiência com isso e vai ajudar vocês a refinarem a questão de pesquisa. Tá? Então, acho que a minha recomendação agora para quem está querendo entrar nisso é já começar a pensar mais ou menos que área que gosta. Tá? E aí correr atrás de um orientador, e aqui eu vou me dispor a ajudar a achar, né, que ajude você a refinar essa questão de pesquisa para fazer, no fim das contas, a sua iniciação científica. Aqui eu estava falando que tem os temas mais variados, que passam por outras disciplinas, né? E dentro do departamento de economia tem muito professor e áreas diversas, então vocês conseguem desenvolver basicamente qualquer coisa. Tá? A maior parte das pessoas são economistas aplicados, tá? Pouca gente fazendo teoria, mas isso é verdade em qualquer departamento do mundo. Tá? Hoje, teoria é um pedaço pequeno da disciplina. A maior parte dos economistas são aplicados. Então, a pegada vai ser provavelmente mais aplicada, mas mesmo que quem quer fazer teoria, tem espaço também. Tá? Bom, aqui são as principais áreas de pesquisa dos professores do departamento, tá? Aqui eu listei algumas, então microeconomia aplicada, eu acho que é uma área grande no departamento, e aqui microeconomia aplicada é um guarda-chuva enorme para um monte de coisas, tá? Que é saúde, educação, mercado de trabalho, economia comportamental, tá? Então, isso aqui é uma parte grande da economia, e aí vocês vão ver temas nessas áreas aqui, a gente mexendo com microeconomia aplicada, e basicamente vai usar dados, principalmente microdados, para tentar responder algum tipo de pergunta relacionada a esses temas. Tá? Tem gente mexendo com teoria, sim, tá? Ainda que na graduação é um pouco difícil, tá? Você fazer alguma coisa teórica também. Tá? Mas tem um espaço, quem quiser tocar, eu acho legal. Tá? Macro, tem gente fazendo macro, mesmo a parte de curto prazo como a parte de longo prazo, de crescimento. Finanças, história econômica, economia regional, economia internacional, organização industrial, todas essas são áreas fortes do departamento. Tá? Então, basicamente, aqui está quase toda a economia já que eu listei aqui. Né? Então, quem quiser, dá para achar gente aqui em tudo quanto é área. Então, quem tiver interesse, assim, dá para refinar bastante. Tem bastante espaço no departamento para estudar essas coisas. Eu esqueci de dizer a parte de história do pensamento econômico, que eu acabei não listando aqui, mas tem gente estudando essa área sim. Tá? Bom, vamos lá. Eu imagino que a maioria de vocês são ingressantes, tá? Nos cursos, não sei como é que é. A maioria do pessoal que é ingressante? A gente focou mais nas pessoas do segundo, terceiro ano já para. Tá, não, legal. Então, acho que tem duas formas que eu vejo de um trabalho de graduação, tá? Um trabalho de graduação, ele vai, lógico, ele vai ter algumas limitações, tá? Porque o aluno de graduação ele ainda não foi exposto a uma série de ferramentas, ele vai ser exposto ao longo do curso e às vezes vai ter, para ter acesso a outro tipo de ferramenta, vai ter que fazer uma pós-graduação, então ele vai ter uma certa restrição, tá? Principalmente se o aluno está no primeiro e segundo ano, tá? Que não fez ainda macro, micro, econometria, esse tipo de coisa, tá? Eu vejo três formas principais de um aluno conseguir fazer uma iniciação científica na área de economia. Uma delas é auxiliar um professor em algum projeto de pesquisa que já está andando. Tá? Isso já facilita muito, porque a definição da pergunta de pesquisa ela já está mais clara. Tá? Então, basicamente, fazer trabalho empírico, tá? Ajudar na coleta de dados, ajudar na análise de dados, ajudar em estimar modelos, dependendo de que estágio o aluno está no curso, isso eu vejo espaço aqui, eu vejo bastante aluno fazendo isso. Tá? Outro potencial é fazer uma extensão de algum trabalho empírico. Tá? Então, por exemplo, um trabalho que foi feito para um outro país, vamos fazer para pegar os dados para o Brasil, ver se tem algum impacto parecido. Tá? Fazer survey de literatura acadêmica, tá? Sei lá, quero aprender
sobre, sei lá, violência, tá? Impacto de economia na violência, ou impacto da violência na economia. Vou lá pegar uma literatura, vou me aprofundar nisso, vou escrever um survey, quer dizer, que é uma visão crítica sua da literatura. Então, com isso você aprende toda uma literatura também, tá? E é legal, né? Então, é um trabalho, dá bastante trabalho, mas assim, você sai sabendo um monte de coisa no fim das contas, tá? Como eu disse, isso aqui tem impactos para os alunos, no fim das contas, que vão além do próprio trabalho, tá? Então, primeiro, você vê um negócio novo e vê se gosta, tá? E aprende ferramenta no meio do caminho, né? Tipo análise de dados, computação, inglês também, né? Boa parte da literatura em economia está em inglês, então vai acabar acumulando esse tipo de capital humano aí no caminho. Bom, isso aqui eu já tinha meio que falado, isso aqui é bem importante, tá? O que dá para fazer depende de que estágio que o aluno está no curso. Tá? Se o aluno está mais para o fim do curso, dá para fazer mais coisa, principalmente coisa empírica. Se está mais para o começo do curso, não. Tá? Que depende de que já estudou. Então, aí eu não vou dizer exatamente para vocês o que porque vai depender do caso, mas aí eu deixo para você. Eu fico aberto aqui, quem tiver pergunta, quem quiser me mandar um e-mail, discutir e encaminhar professores, eu posso ajudar na boa, sem problema. Tá? Como eu estava dizendo, alguns temas não vão ser viáveis, depende da formação mais avançada, né, pós-graduação. A minha recomendação é conversar com os professores, tá? E aí, assim, vocês podem falar assim, não sei nem quem que faz esse tipo de coisa, como é que eu faço? Aí eu falo, tá, fala comigo, e aí eu tento direcionar vocês para os professores, dependendo do tópico de pesquisa que vocês estão interessados, tá? Outra coisa legal da iniciação científica que eu esqueci de mencionar aqui é que muitos alunos que fazem iniciação científica usam depois esse trabalho, estendem esse trabalho na monografia. Tá? Monografia na economia é o trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho acadêmico que o aluno tem que fazer para se formar. Tá? É uma matéria obrigatória. Então, a iniciação científica já te dá um começo aí, um bom começo que já facilita muito a monografia depois. Tá? Então, eu estou deixando aqui meu contato para que vocês fiquem à vontade para me mandar e-mail. Também vou estar aqui disponível para perguntas, tá? Se vocês quiserem um direcionamento mais claro, estou disponível, tá? Eu também recomendo que vocês olhem as páginas pessoais, estou dando um S aqui, pessoais dos professores, vão lá no site do departamento, faz até um Google dos professores, no site do departamento vocês vão ver os professores, vocês podem ver o que cada um faz, qual é a área de pesquisa, vocês podem também, dependendo do caso, vocês conseguem entrar nas páginas pessoais dos professores, que tem mais informação, e no CV Lattes também, não sei se vocês já falaram do Lattes aí ontem, tá? Mas o CV Lattes, você vai ter mais informação ali sobre o que o professor faz, tá? Os outros departamentos vão falar muito de grupo de pesquisa, eu imagino. A gente também tem grupos de pesquisa no departamento, mas eles não são uma amarração tão grande com os professores. Vai ter professor que não está em nenhum deles, tá? Mas são partes importantes também no departamento. Eu estou listando alguns aqui. Você tem o Nefim, que é de finanças, eles agregam alguns professores que estudam finanças. Tem o Nereus, que é de economia regional e urbana. Economistas que estuda a participação de mulheres na profissão de economista. O LabPub, que é sobre finanças públicas, o MAD, que é macroeconomia e desigualdade, tá? O Gamma Metrics, que é políticas públicas, OI Regulação, que é OI, Organização Industrial e Regulação, o Hermes e Clio, que é História, e tem esse grupo novo aqui de Religião e Políticas Públicas, que acabou de começar, tá? Outra opção que tem para vocês não são só os professores, são os pós-doutorandos também. Tá? Os pós-doutorandos da USP que estão no departamento, eles também podem orientar iniciação científica. Então, assim, além dos professores, você tem uma gama grande de professores em temas diferenciados que podem orientar muita coisa aqui. Você também tem os pós-doutorandos que vocês podem interagir e também podem orientar, no fim das contas, dependendo do caso. Bom, é isso aí. Eu já falei bastante, eu vou passar para frente aqui. Obrigado. Né? Obrigado, Mauro. Eu queria só salientar que eu mandei aqui no chat a cartilha do Pesquisar 2022, que para facilitar justamente o que o Mauro disse de buscar as áreas de pesquisa para o professor, a gente fez essa pesquisa de acordo com o currículo Lattes dos professores,
E a gente simplificou, né? A gente colocou as áreas de pesquisa, as linhas de pesquisa, de acordo com o currículo lá de cada professor por departamento. Aí eu mandei aqui no chat, se você tem interesse em algum assunto específico, você pode dar o Ctrl F lá na cartilha e procurar aí, tem o contato dos professores também. Muito obrigado, Mauro. Agora, Nada. departamento de administração. Não estamos te ouvindo, professora. Pronto, agora sim, né? Sim. Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui, agradeço o convite, e eu vou falar um pouquinho da comissão de pesquisa do curso de ADM. Bom, o Mauro facilitou bastante minha vida, né? Acho que ele deu um overview muito bom da iniciação científica, e eu sou Silvia Sais, o vice-coordenador é o Fábio Lotti, e o Gustavo é monitor do nosso grupo aqui, né? E ele ajudou a fazer aqui os slides, que estão super bonitinhos, que é a mão dele, né? Pronto. Bom, eu acho que, assim, seguindo um pouco a linha do que o professor Mauro falou, a iniciação científica tem basicamente 3 principais objetivos. O primeiro é melhorar o aproveitamento do curso. Por que ele melhora o aproveitamento do curso? Porque ele é uma forma de aprendizado diferente. O aluno vai ter que ir atrás, vai ter que procurar, ele vai fazer uma pesquisa de um tema que ele quer, né? E ele, na verdade, ele tem uma orientação do professor, mas ele que vai buscar as informações. Então, é uma forma de aprendizado muito bacana, né? A segunda é que ele oferece instrumentos para a vida profissional. Como o professor Mauro falou, não é necessariamente você vai fazer iniciação científica, que você vai seguir a carreira acadêmica. Muito pelo contrário. Eu me lembro, uns anos atrás, a gente teve um Cicusp, que a gente convidou um dos grandes gerentes aí da Microsoft. E ele falou que para contratar as pessoas, a primeira coisa que ele olhava era o currículo e via se a pessoa tinha feito iniciação científica, porque ele acha que a pessoa que fez iniciação científica tem uma grande facilidade de ir atrás, de pesquisar, e é isso que ele estava querendo. Então, achei interessante o que o professor Mauro falou. E também fortalece os contatos com os grupos de pesquisa dos professores, e a gente entende um pouco mais do que está acontecendo na faculdade, quais são as áreas de pesquisa. Eu acho que a questão de você fazer redes, né, de conhecimento é muito importante até para a sua vida profissional no futuro. Bom, como a gente sabe, a gente tem 3 formas de incentivos, né? Uma é a da FAPESP. Desculpa interromper a senhora. Os slides estão passando, eles estão no primeiro apenas. Tem sempre esse problema aqui. Espera um pouquinho. Depois que eles mudaram Isso, agora está. Espera aí que eu vou pôr de novo agora. Esse novo... Pronto, acho que agora vai. Obrigada, viu? Bom, então nós temos, eu pus 2, na verdade, são 3 fontes básicas de financiamento, né, iniciação científica. Uma é a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Tem internamente, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, e as bolsas PUB, que agora um programa novo, que ele é muito interessante, porque ele é um programa unificado de bolsas de estudo, de apoio à permanência e formação de estudantes da graduação. Então, acho que depois, se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada, aí é interessante, a forma de fomento é um pouco diferente também. No caso da administração, a administração ela segue linhas de pesquisa, né? Então, como a gente vai observar aqui, a gente tem várias linhas de pesquisa que dá margem a uma amplitude, né? Uma abrangência bem grande de temas para serem pesquisados. A primeira, aí vou falar, a estratégia das organizações, que está muito focada em
na área mesmo de administração básica, depois tem finanças, economia das organizações, ela é uma linha de pesquisa ligada mais à economia, gestão de pessoas, inovação e gestão tecnológica, internacionalização de empresas, marketing, responsabilidade social. Como a gente pode ver, a gente tem ali uma abrangência muito grande de temáticas que podem ser pesquisadas, né? Dentro dessas linhas, os professores se agrupam em núcleos e grupos de pesquisas. Eu coloquei alguns, está faltando alguns, mas só para ter uma ideia, eu não vou falar de tudo, mas para vocês verem também como é bem abrangente, né? Como os professores eles trabalham com várias pesquisas completamente diferentes, que eu acho que é sempre assim, é difícil escolher qual temática se encaixa em qual que a gente gostaria de fazer. Eu sei que é uma dificuldade grande dos alunos no começo, então muita coisa é bastante atraente, né? Então tem o Centro de Empreendedorismo Social, tem muita coisa ligada hoje em dia à inovação, tecnologia, desenvolvimento da carreira, grupos de pesquisa mais aplicado como a estatística, gestão de negócios internacionais, de mercados de produtos populares, conhecimento e gestão de pessoas nas organizações, estratégias, gestão de competências, vocês verem, qualidade de vida do trabalhador, governança corporativa, gestão de informática, pesquisa do futuro, marketing, e por aí vai. E a gente tem dentro da administração 2 núcleos de pesquisa que estão vinculados à reitoria, à USP, que é o núcleo de política e gestão tecnológica, e o núcleo CORS, que está ligado que é o Centro de Estudos das Organizações da USP. Bom, quando a gente viu aí esse pupurri de temas, né, de grandes linhas de pesquisa, né, como é que a gente vai pensar o nosso projeto, né? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender, né, que problema que eu quero tratar, qual é o tema que eu quero tratar, né? Então, a gente tem que definir, né, um objetivo, um problema para ser pesquisado, e a partir daí a gente tem aí uma sistemática, né? A gente tem vários passos, e eu indico que vocês olhem no site da iniciação científica, que tem lá como formatar um projeto, etc. Então, a gente tem o título, a justificativa, quais são os objetivos que eu vou tratar nesse determinado projeto, qual o método que eu vou utilizar, o professor também falou de vários métodos, econometria, eu vou fazer um estudo de caso, eu vou fazer vários estudos de caso, eu vou fazer uma abordagem mais teórica, empírica. Então, a gente tem que fazer uma definição antes, detalhamento das atividades que a gente vai desenvolver, resultados previstos e o cronograma de execução. Bom, esses resultados, em geral, né, depois que a gente terminou a iniciação científica, tem grandes eventos, né, que você apresenta o seu trabalho. E essa apresentação desse trabalho é muito legal, são eventos muito interessantes em que você vai, demonstra o seu conhecimento, faz um pôster, apresenta para as pessoas que vão ali ver aquele monte de pesquisas diferentes, né? É o Cicusp, ele também dá menções honrosas, e, além disso, ele dá oportunidade de viagens internacionais, né, para os primeiros ganhadores, né, em geral para a Universidade de Porto, para os Estados Unidos. Então, é um programa bem bacana, por isso que ele é internacional. Também vem alunos de fora apresentarem as suas pesquisas, né? Além disso, tem no Departamento de Administração, tem o SEMEAD, que ele tem uma área específica para alunos de graduação, onde você também pode apresentar o seu trabalho. Além disso, né, em geral, os alunos aproveitam a iniciação científica para fazer o seu trabalho de conclusão de curso e também desenvolver melhor. E esse trabalho de conclusão de curso é muito legal. A gente tem na ADM, a gente tem também uma premiação, que é o Rui Leme, onde são convidados pessoas de fora, de empresas, para avaliar os trabalhos e internos. Então, é uma comissão muito bacana, em que, em geral, assim, dá uma grande satisfação para os alunos participarem desses eventos.
Eu peguei alguns exemplos bem rapidinhos de alguns temas, é muito difícil, né? Eu acho que você tem que entrar lá no site da FEA, e lá você tem projetos finalizados. Aí você pode olhar, e aí é bom para vocês, quando alguém está em dúvida, né, que tema, tal, para ver o que está sendo pesquisado e dar ideias também de temas para vocês, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui: recrutamento e seleção, né? Análise de pessoas nas organizações, professor Wilson Amorim, o orientador, né, tem Vicente Felipe. Depois, impactos da pandemia, da Covid-19, ou seja, um tema bem quente, né, no ecossistema brasileiro de investimentos e negócios de impacto, um estudo explanatório, a orientadora a professora Graziella, o discente a Júlia. Influências de projetos de inovação, aí é já com o tema inovação, na cultura organizacional de instituições públicas, com a professora Liliane e a discente a Juliana. Um outro exemplo também da Covid, também nesse tema que hoje em dia é muito importante para a gente, né? Mas olha que interessante, mudanças, olhando a Covid, mas com um outro olhar, né? Mudanças no comportamento de consumo no contexto da pandemia do Covid-19, o orientador Andrés e a discente Giovana. Eu fiz questão aqui de colocar algumas frases, né, pegar a experiência de alguns alunos que estão fazendo agora a iniciação, para eles falarem, que eu acho que é legal, né, nada como a boca dos alunos, né? A experiência da Giovana, ela está fazendo a iniciação científica sobre cadeias produtivas com base na biodiversidade, uma análise do potencial de demanda do pirarucu amazônico no estado de São Paulo. A Giovana, ela é um caso interessante, né? Porque ela contou que ela recebeu um e-mail da FEA, e achei muito interessante, pois diversidade e sustentabilidade são temas que me interessam muito, me pareceu uma oportunidade única, pois a iniciação era inserida em um projeto maior que envolve alunos de mestrado e professores mais experientes, contatos. Esse tem sido uma coisa que a administração começou a fazer. Quando o professor tem um tema de pesquisa, ele lança, né, uma chamadinha, né, vocês recebem um e-mail, e aí os alunos que estão interessados, e depois a gente faz uma seleção, né? A ideia do projeto é geração de renda e desenvolvimento na região da Amazônia. E aí ela colocou como depoimento que ela tive uma fase de entrevistas com alguns produtores, né? Fizemos online, né? Pude compreender o problema de uma forma muito mais ampla. Pessoalmente, tem acrescentado muito na minha visão estratégica, profissionalmente e academicamente. Estou aprendendo muito em metodologia e formas de realizar pesquisas. Meu orientador tem me auxiliado muito, além de me proporcionar um network incrível. Tem sido uma experiência muito enriquecedora e bem lúcida. Uma ótima maneira para me inserir neste mundo acadêmico, e só ganhei com as trocas que tive até o momento. E aí eu peguei a experiência de um outro aluno também, o Marcelo, que também está nesse projeto, um pouco com uma visão diferente. Ela está olhando o consumo, ele está olhando a produção rural. E aí ele coloca que escolhi esse projeto, pois recebi um e-mail falando que havia uma vaga de iniciação científica no tema bioeconomia da Amazônia. No e-mail dizia ainda que o projeto focava na melhoria da qualidade de vida da população, o que foi importante na minha decisão, pois queria fazer a diferença. Não conhecia nada sobre pesca, mas o tema é muito mais abrangente que isso. Até agora aprendi muito sobre a bioeconomia amazônica e os desafios que a região encontra em seu desenvolvimento. Nesse sentido, o estudo vem sendo importante para a minha vida pessoal, porque a sensação de estudar esse bioma tão importante, tão negligenciado, faz com que eu me sinta parte da mudança. A responsabilidade assumida com o grupo é um fator importante que irá servir para a minha vida profissional. Eu fiz questão de colocar, porque eu achei legal que os dois colocaram como isso vai ser importante para a vida profissional deles. Ou seja, não necessariamente iniciação científica é alguma coisa só da academia. Ela ensina você a fazer pesquisa, e pesquisa é muito importante na vida profissional. Além disso, trabalhar com profissionais acadêmicos é algo que, ao meu ver,
é sempre bem visto, já que a universidade é um importante locus de conhecimento e a FEA aplica esse conhecimento na prática. Para a vida acadêmica, a iniciação científica é um excelente começo. Imagina que começar um mestrado já com essa experiência vai ser mais fácil, uma vez que você acostuma com o método científico e com a escrita acadêmica. Ou seja, enquanto a Giovana quer ir mais para a área profissional, ele sim quer ir para a área acadêmica. Informações. Então, acho que para mais informações, eu indico vocês visitarem o site da FEA, na aba Iniciação Científica, ou conversar com docentes ou alunos que já fez uma parte de iniciação, né, já participou da iniciação científica, que é uma experiência que é incrível na vida acadêmica. Estou à disposição de vocês. E também acho que vocês podem entrar no site, olhar o Lattes dos professores para ver melhor o que eles estão pesquisando, né? Então, acho que o que vocês fizeram aí no PET, de esse cadastro e colocar a área de cada professor, é muito útil para eles, tá? Muito obrigada, aí estou à disposição. A gente agradece, professora. Muito obrigado aí pela palestra. Agora, Departamento de Conte e Atuária, com a professora Raquel. Nós não te ouvimos, professora. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Conseguem ver o slide também? Sim. Ótimo. Sim. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que eu, pessoalmente, acho que vocês já devem ter abordado também no dia anterior, e também o professor Mauro e a Silvia já falaram bastante sobre isso, sobre a importância de fazer iniciação científica, né? Eu acho que, pelo menos para mim, fazer iniciação científica eu fiz e foi um negócio que mudou completamente a minha visão, né? Eu, quando entrei na graduação, eu tinha a visão de que eu realmente ia para o mercado e experimentei a iniciação científica, e isso mudou completamente. Então, abandonei o mercado e segui a carreira acadêmica, porque foi uma área que eu realmente gostei. Talvez se eu não tivesse feito iniciação científica, eu estaria, talvez, numa carreira completamente diferente da que eu estou agora, né? Então, acho que nem o professor Mauro falou, vale experimentar. Se você não gostou, continua na sua perspectiva de mercado, mas quem tem interesse pode descobrir um mundo completamente diferente. Então, eu acho que esse evento aqui é fundamental para poder mostrar para os alunos a importância de fazer iniciação científica, né? E eu acho que a apresentação ela fica muito mais fácil depois de ficar por último, né? Depois que o professor Mauro e a professora Silvia já apresentaram, ficar por último é muito tranquilo, né? Muitas das coisas que eles já falaram também vão ser aplicadas para contabilidade. A professora Silvia falou das linhas das instituições de fomento, o processo de elaboração é bastante semelhante. Claro que é um outro tema, porque são dois outros cursos, na verdade a gente está falando aqui no departamento de dois cursos, né, que é contabilidade e atuária, tá? Então, a amplitude de possibilidade de pesquisa é ainda maior, mas o processo em si de fazer IC e como buscar um orientador, como o professor Mauro bem explicou, também é bastante semelhante, tá? Então, eu vou focar aqui na apresentação, até para deixar um pouco de tempo para vocês fazerem perguntas depois, mais nas linhas de pesquisas que a gente tem no departamento, tá? Deixei aqui meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato depois, por qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao processo de IC e ao departamento de contabilidade, também fiquem à vontade, tá? E o que eu acho que é importante, talvez, mencionar é que, às vezes, a gente tem a impressão, principalmente quem está começando a contabilidade, no curso de contabilidade ou no curso de atuária também, ou pessoas que são de fora, tem a impressão que talvez contabilidade, por ser um curso bastante, teoricamente visto como um curso mais técnico, não teria tantas oportunidades de pesquisa. Por quê? Porque eu vou aplicar as normas contábeis, por que eu vou fazer pesquisa, sendo que é um curso que, teoricamente, é voltado mais para a aplicação de normas contábeis? E eu acho que essa é uma visão completamente equivocada. A gente tem que lembrar que contabilidade é uma ciência social que busca subsidiar o processo de tomada de decisão. Então, desde o processo de elaboração das normas contábeis, aplicação, as consequências econômicas da preparação de uma informação contábil, que ela pode gerar para o mercado de capitais, para as empresas como um todo, é um mundo muito grande de pesquisa, tá? Então, tanto a contabilidade quanto a atuária, apesar de serem talvez um pouco mais técnico do que os outros departamentos, eles têm uma gama muito grande de oportunidades de pesquisa,
tá? E eu queria, antes de falar dos temas de pesquisa, destacar um diferencial, talvez, do departamento de contabilidade, porque a gente percebe, na verdade, um pouco de dificuldade. Os alunos de contabilidade, geralmente, eles começam a trabalhar muito cedo. Muitos deles até já começam no primeiro semestre fazendo estágio, até entram com a excepcionalidade e pedem, e já tem um trabalho integral. Então, muitos deles acabam perdendo um pouco o interesse de fazer iniciação científica porque já estão, por necessidade ou por interesse próprio, desde o começo já entrando num estágio ou num emprego com vínculo empregatício, tá? Isso é o perfil dos alunos de contabilidade. Então, a iniciação científica em contabilidade, eu acho que nos outros departamentos também acontece, mas o departamento de contabilidade ele é um pouco mais acentuado. Teoricamente, a gente tem que tentar atrair os alunos para que eles façam interesse, apesar das atrações que o mercado de trabalho oferece para eles desde o início do curso. E uma forma que o departamento encontrou de ter esse incentivo para que os alunos façam a iniciação científica é dar a possibilidade de que o aluno faça a iniciação científica e substitua esse trabalho que ele realizou na IC quando ele precisar fazer o trabalho de conclusão de curso lá no final da graduação, tá? Então, no curso de contabilidade e de atuário, nos dois cursos, caso o aluno desenvolva um artigo científico publicado, ou caso ele faça a iniciação científica, claro, tem que completar a iniciação científica, ter o certificado, as apresentações, cumprir todos os requisitos. Quando chegar lá no último ano, ele pode solicitar a liberação, digamos assim, da realização do TCC, porque o trabalho de conclusão do curso de contabilidade atuária é um artigo científico. Então, se ele já conseguiu, ao longo do curso, comprovar que ele teve capacidade de desenvolver um artigo científico por meio da iniciação científica, teoricamente ele tem direito a solicitar essa liberação do trabalho de conclusão de curso. E uma coisa que eu percebi é que, de fato, isso tem gerado um incentivo grande nos alunos. Muitos deles têm começado a procurar, já no segundo ano, a possibilidade de fazer iniciação científica justamente com o propósito de se livrar do TCC lá no futuro, tá? Falando um pouquinho mais sobre as linhas de pesquisa, o departamento de contabilidade e atuária, ele tem a parte de contabilidade, basicamente, ela tem quatro linhas principais, né? Que é a área de contabilidade gerencial, ou seja, contabilidade voltada para os usuários internos da empresa, a área de contabilidade financeira, que é a área de contabilidade que vai produzir informações contábeis para o público externo, à empresa, as demonstrações contábeis e as consequências econômicas dessas informações no mercado. A parte de mercado financeiro, que é uma visão um pouquinho mais quantitativa, e também tem a parte de educação e pesquisa em contabilidade. Tá? E de forma separada, o departamento de atuária, que é um departamento um pouco mais novo, ainda está crescendo, a gente tem um corpo docente bastante reduzido comparativamente aos outros cursos do departamento e da FEA como um todo, então ele é uma área ainda um pouco mais enxuta, mas que tem crescido bastante. Tá? Então a gente também tem uma linha bastante sólida que está crescendo na área de atuária. É muito difícil no começo, quem está entrando no curso, isso aconteceu comigo também, quando eu pensei em fazer iniciação científica, a gente nunca sabe para qual das áreas, será que eu gosto de gerencial, gosto de financeira, vou para atuário, enfim, sempre tem essa bagunça de qual área seguir na hora de fazer uma iniciação científica. E eu acho que aí o que o professor Mauro e a professora Silvia falaram é certeiro, conversar com os professores, bate de porta em porta, vai conversando, que aí você vai encontrar um professor que você gosta do professor e da linha de pesquisa do professor, e você acaba se identificando com ele ou não, tá? Se você não se identificou, vai para a próxima porta e bate no próximo professor. Consultar os currículos também é uma forma. Então, eu acho que, para mim, funcionou assim. Eu fui conversando quando eu estava na graduação, até identificar o professor que apresentou a área de pesquisa dele, que foi a área que eu me interessei, que foi a área que eu segui até agora, tá? Então, eu acho que esse é um caminho importante. Eu vou apresentar aqui rapidamente os laboratórios que a gente tem no departamento, primeiro de atuário, do curso de atuária, e depois do departamento de contabilidade, do curso de contabilidade. No de atuária, a gente tem um único laboratório, como eu falei, é um curso ainda que está crescendo, e tem o laboratório de gestão de riscos, seguros, previdência e saúde, que é coordenado pelo professor Luiz Afonso e o João Vinícius, e ele dá o foco realmente em previdência, saúde e seguros vidas e não vidas, tá? Então, assim, quem estiver na área de atuária, é esse o laboratório que vocês devem procurar para poder desenvolver seus trabalhos nessa área, tá?
Na área de contabilidade, eu destaquei que tem vários outros laboratórios, tá? Eu trouxe alguns que talvez são os mais tradicionais. Na área de contabilidade de mercado financeiro, a gente tem 2 laboratórios principais, que é o Laboratório de Pesquisas no Mercado Financeiro, que é coordenado pelo professor René e pela professora Marajane, que busca justamente analisar, trabalhar com as consequências econômicas da informação contábil no mercado financeiro, no mercado de capitais, tá? E o segundo laboratório, que é da professora Tatiana Albanês, que é um laboratório bastante interessante, porque eles trabalham bastante com construção de bases de dados lá. A professora Tatiana Albanês, inclusive, ela tem um site dela, em que ela junta vários alunos para poderem participar dos laboratórios. Aí uma coisa importante, a participação dos laboratórios, por mais que vocês não façam uma iniciação científica propriamente dita, a participação do laboratório de pesquisa já é uma coisa bastante rica. E vale como atividade complementar para vocês também, tá? Então, mesmo que vocês, não quero fazer iniciação científica, não tenho interesse, mas tenham essa experiência de participar pelo menos um semestre em algum laboratório de pesquisa, que eu tenho certeza que para vocês vai ser uma experiência bastante rica, tá? Então, são 2 laboratórios bastante interessantes nessa área de finanças e mercado financeiro. Na linha de contabilidade financeira, que é a contabilidade voltada para os usuários externos, a gente tem 2 laboratórios principais. O Laboratório de Contabilidade Societária, que é coordenado por mim e pela professora Ariovaldo dos Santos, que tem justamente o propósito de discutir o processo de reconhecimento e divulgação das informações contábeis no mercado, tá? O mais que a gente chama de contabilidade raiz, né, que é a contabilidade puramente societária, as normas contábeis. Depois temos um segundo laboratório que é voltado mais para a discussão das normas internacionais de contabilidade, o processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade, que hoje a gente tem, as normas contábeis, elas tem um padrão internacional que é emitido pelo IASB e que vários países adotam, e o Brasil é um desses países que adotam. Então, as normas que estão vigentes hoje são as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao Brasil, tá? Esse laboratório é coordenado pelo professor Flores e o Fernando Múrcia, e também o professor Bruno Salotti. Na área de contabilidade gerencial, a gente tem 3 laboratórios, um nessa página e 2 nas páginas seguintes. O primeiro de gerencial que a gente tem é o Laboratório de Controladoria e Gestão Econômica, então, assim, é a parte gerencial, porque volta para a parte para os usuários internos, mas com foco na controladoria, tá? Na controladoria das empresas e também na forma de mensuração do resultado econômico dos departamentos internos da empresa, que é coordenado pelo professor Reinaldo Guerreiro, tá? Temos um laboratório de gestão tributária, a área de tributária também é uma área que está crescendo no departamento, a gente ainda não tem muitos professores pesquisando nessa área, mas é uma área bastante carente, então quem tiver interesse, as oportunidades de pesquisa são imensas, e o coordenador desse laboratório aí é o professor Carlos Alberto Pereira, tá? Agora, especificamente de gerencial, a gente tem mais 2 laboratórios, que é um para falar de práticas gerenciais, e esse primeiro laboratório ele tem mais foco em empresas familiares, então uma utilização de práticas gerenciais para as empresas familiares, que têm uma perspectiva diferente das empresas de capital aberto, e empresas grandes de capital aberto, e esse laboratório é coordenado pelo professor Fábio Fresati, tá? E, por fim, um outro laboratório de gerencial que ele fala mais de sistema de controle gerencial e mensuração de desempenho dos gestores e remuneração dos gestores, que é o laboratório coordenado pelo professor Anderson Braga, tá? Então, assim, tem um mundo de oportunidades que vocês podem adentrar, e como eu falei, a recomendação é vocês tenham interesse em fazer IC, qual o tema que eu quero, vou conversando com os professores, vou pesquisando, vou participando, às vezes você pode participar primeiro de um laboratório, vou participar do laboratório de gerencial, puxa, participei um semestre, não é bem isso que eu quero pesquisar, então vou tentar me afiliar a algum outro laboratório ao longo da graduação, que eu tenho certeza que, por mais que vocês não façam uma iniciação científica propriamente dita, vai ser uma experiência bem rica para vocês, tá? E a possibilidade de conviver com os outros professores, com os outros alunos de pós-graduação também é uma coisa bastante diferenciada, e que eu tenho certeza que nem a professora Silvia falou, a pesquisa, a iniciação científica e a vivência de um laboratório de pesquisa não é só para quem vai para a área acadêmica, tá? Eu tenho certeza que isso vai contribuir também para vocês no mercado de trabalho. E, por fim, eu queria só destacar, até a professora Silvia falou um pouco do Cicusp, mas eu queria só para dar um exemplo de, no ano passado, no ano passado, 2021, ainda não troquei muito bem os anos ainda, mas estou nesse processo de
virada de ano, mas no ano de 2021, ano passado, teve uma aluna do departamento de contabilidade que ela ganhou menção honrosa na etapa internacional do Cicusp. Então, a gente foi até uma conquista grande para o departamento, porque, como eu falei, às vezes a gente não tem muitos alunos e nem todos chegam até essa etapa final da etapa internacional do Cicusp e muito menos recebem uma menção honrosa. Então, eu queria destacar o trabalho da Laisa, que foi sobre uma norma contábil, que foi a norma da FRS 15, que fala sobre reconhecimento de receitas com clientes. É uma norma que entrou em vigor recentemente, tá? Então, ela pegou e avaliou o impacto dessa nova norma na questão do poder explicativo das notas divulgadas nas demonstrações contábeis, tá? Então, é um trabalho que pode aí servir de referência para vocês, quem tiver interesse em fazer iniciação científica, tá? E eu não vou mais tomar tempo, quero deixar aí um espaço para que vocês possam fazer perguntas e fico à disposição aí, caso vocês tenham dúvidas, estou à disposição. Obrigada pela oportunidade. A gente agradece, professora Raquel, aí, pelos seus esclarecimentos. Só gostaria de fazer um comentário que a Laisa, ela era do PET, né? Inclusive, ela estava no pesquisador ano passado, então isso também serviu como introdução para ela para entrar na segunda pesquisa, né? A gente fica muito feliz, né, que deu muito certo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a pós-graduação, né, com o Felipe. Olá, gente, tudo bom? Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Um segundinho. Vou falar bem rapidinho, tá? Sobre, na verdade, Matheus, o que eu preparei foi uma apresentação breve da minha IC, né? Que eu queria fazer alguns comentários, inclusive para algumas sugestões, algumas dicas, né? Que talvez possam ser interessantes para as pessoas, né? Boa tarde, eu sou o Felipe, sou pós-graduando em administração pela FEA, mas também fiz minha graduação na FEA. Eu fiz minha IC, foi no segundo ano, se não me engano, entre o segundo e o terceiro. Esse aqui foi o meu tema de pesquisa, né? Geralmente alguns têm esses nomes grandões, né? Avaliação dos impactos do projeto Solidariedade na Marmita, no empreendimento de economia solidária, o Bar Bitantan, análise da aplicação de tecnologias contábeis. Então, vocês veem que eu fui um aluno de administração, mas ainda assim eu fiz minha IC numa área de contabilidade, né? Então, acho que isso é uma primeira dica, né? Vocês não precisam ficar presos àquilo, ao que vocês já conhecem, né? Acho que todos os professores, o professor Mauro falou bastante sobre isso, a professora Maria também, Raquel, sobre experimentar, né, durante a IC. É tempo para isso, tá? A IC é um tempo para vocês verem se vocês gostam. Sempre que eu, agora na pós-graduação, até ajudo a orientar alguns alunos, né, meu orientador que orienta, claro, mas eu ajudo, né, eu falo assim, não tem nenhum problema se vocês decidirem não fazer pesquisa depois. Mas o espaço da graduação, acho que é muito importante que os alunos passem por isso, porque senão vai apenas ficar assistindo aula na sala de aula ou em casa, né? E vai passar os 5 anos e acabou. Acho que é interessante ter experiência com com os braços, né, da graduação, que são a pesquisa e a extensão. E aí vocês vão para aquilo que vocês tenham vontade de fazer e que vocês se sintam confortáveis. Então, essa aqui é uma apresentação que eu dei uma enxugada, né, que foi a apresentação que eu fiz para o Cicusp, ao final da minha IC. Então, ela está bem resumida mesmo, né, apenas brevemente, eu fiz um estudo de caso e de um projeto. Na verdade, minha intenção era fazer isso, né, estudo de caso de um projeto dentro de um empreendimento de economia solidária, que é um tipo de empreendimento social. Eram seus de buffet, eles iam fazer marmitas para vender para pessoas e trabalhadores da região que eles trabalham, né? Esse grupo é formado por pessoas com algum tipo de transtorno mental, então juntava alguns tópicos, né, que me interessavam, que é a saúde mental, também empreendedorismo, economia solidária e promoção da saúde, né? Então, assim, eu busquei na minha IC unir aquilo que eu gosto, aquilo que eu tinha interesse de profissional ou até mesmo curiosidade, né? Então, acho que isso também é uma dica. Façam aquilo que vocês se sintam curiosos. Tudo bem se vocês não gostarem no final, mas pelo menos vocês tentaram. O que acontece? Esse projeto não foi para frente. O projeto do empreendimento não foi para frente, das marmitas, né? De alguns problemas internos, eu tive que mudar o meu projeto. Então, isso também acontece, né? É muito comum isso. Acontece, inclusive, na pós-graduação, né? Você está fazendo o projeto, de repente tem que mudar, pivotar, fazer outra coisa. Não tem nenhum problema isso acontecer, né? E aí eu mudei o meu projeto, na verdade, para administrar um curso de educação financeira
deixa eu até ver se tá aqui. Um curso de educação financeira para esses mesmos trabalhadores, essas mesmas pessoas que trabalhavam naquele empreendimento e em outros, né, também pessoas com algum tipo de transtorno mental, e eu e meu grupo de pesquisa, nunca sozinho, né, fizemos um curso para essa pessoa, um mini curso, né? Então, na verdade, meu projeto mudou de uma coisa para outra, mas continuou com aquelas características de um estudo social, uma empresa social, um empreendimento social, melhor, né? Misturando extensão com pesquisa e com ensino. Então, essa também é a dica, né? Pivotem, não tem problema, tentem, experimentem, e no final, o importante é fazer tudo de uma maneira também, seguir uma metodologia bem definida, né? Com uma base teórica que sustente, e vocês vão conseguir fazer um trabalho bacana. Aqui acabei não colocando, mas inclusive esse projeto, né? Eu vi até que tem alguma pergunta no chat sobre isso. Esse projeto até me possibilitou apresentá-lo, né? Eu apresentei o trabalho num congresso em Liverpool em 2017, né? Naquela época, o valor da inscrição do congresso foi pago pela FEA. Eu não sei dizer se atualmente ainda tem essa possibilidade, mas busquem, né? Também tive um artigo acadêmico escrito a partir desse projeto. Então, assim, há várias possibilidades, né? Tem que ter autonomia do aluno também para ir atrás de algumas coisas, né? Para ir atrás dos congressos, dos artigos, de como elaborar um artigo. Também o orientador, né, sempre vai querer também mais coisas, né? Um artigo, um congresso também sempre interessante. Então, aproveitem para fazer isso, que também abre portas, e mais do que abrir portas, na verdade, é vocês saberem se vocês gostam daquilo ou não. Porque esse último slide aqui, só para citar, eu prezo muito, né, por essa ideia do tripé acadêmico. Foi como eu falei agora há pouco, eu não acho que é uma graduação bem... uma opinião pessoal minha, né? Vocês podem discordar, mas eu não acho que é uma graduação bem conduzida, aquela que é o aluno apenas foca na pesquisa. Senta na cadeira, vê, faz prova e pega o diploma. Dá para fazer isso assim, mas a gente está numa universidade pública, né? Uma das melhores do Brasil, a melhor do Brasil. A gente vai, as pessoas, né? A gente é sustentado pelo imposto das pessoas, né? A gente tem que devolver alguma coisa, a gente tem que construir em cima do que já está construído, né? Isso é feito pela pesquisa e pela extensão, né? Então, juntem, vão atrás dessas coisas, também é importante para a formação de todos, né? E saber como os passos próximos para dar. Bem breve, é isso que eu queria falar. Muito obrigado, Felipe, aí, por citar a sua experiência aí com iniciação científica, né? Antes de passar para as perguntas, eu gostaria também de citar uma situação que ocorreu com o meu amigo também, que é também do PET, que apresentou o pesquisa ano passado, o Matheus Santos, né? Que todos os professores, né? Raquel, a Silvia, o Mauro, o Felipe, falaram da IC abre portas, né? Não só para a questão de você querer seguir pela carreira acadêmica, mas abre outras portas também. Né? Citar o caso do meu amigo, que ele fez uma IC um estudo sobre inovação no ambiente de startups brasileiras, né? No ambiente esse ambiente de empresas novas. E aí ele conseguiu um estágio justamente numa startup de inovação, né? Justamente porque isso foi uma carta na manga dele para justamente passar nesse processo seletivo. Então, mostra que isso realmente abre portas, né? E gerar conhecimento é sempre bom. Passando para as perguntas, vamos começar primeiro pelas perguntas do chat, depois a gente passa para as perguntas do Forms. Começando a pergunta do Lucas, né? Se para apresentar e ser nesses eventos é necessário pagar, acho que o Felipe já citou, né? Mas acho que ele está falando em relação ao Cicusp. Não tem que pagar nada, não. Mesmo no SEMEAD, né, que é o Congresso de Administração, os alunos que apresentam, eles não precisam pagar. Embora o SEMEAD seja pago, né, mas eles conseguem apresentar sem pagar. Bom, também do Lucas, a gente tem uma pergunta. Quem gosta de sustentabilidade, negócios de impacto, entre outras coisas, qual linha em contabilidade seria mais interessante? Eu acho que nesse caso, claro que depende assim, um pouco da perspectiva da ideia de sustentabilidade que ele tem, tá? Mas se for uma ideia de sustentabilidade mais na visão do impacto que a empresa tem para a sociedade, seria mais a linha de contabilidade financeira, tá? Que é para externo. Então, eu recomendaria ficar nessa linha de contabilidade financeira. Passando aqui para a próxima pergunta da Laura, se fazer IC ajuda a entrar no mestrado aqui no Brasil ou no exterior? Acho que já pensando um pouco mais na carreira acadêmica. Aí eu posso dar um depoimento. Na verdade, é um aluno meu, mas não foi esse ano, né? Foi o ano
passado. Ele fez o trabalho dele, e aí um doutorando meu ajudou ele com análise de estatística, né? Ele acabou publicando numa revista considerada uma revista 1, e ele entrou numa das melhores universidades de Israel. Ele está fazendo mestrado lá, que é o Gabriel Lerner. Então, assim, ele ficou super feliz, né? Porque ele conseguiu entrar lá, e ele falou que um dos grandes motivos foi o fato dele ter feito uma pesquisa na FEA. Eu queria falar um pouco sobre isso também. Acho que impacto direto, acho que não tem. Mas tem impacto indireto. Foi isso que a Silvia falou. O cara consegue fazer uma pesquisa, consegue publicar, isso aí aumenta a chance. Tá? Deixa eu dar um depoimento pessoal também. Quando eu fui fazer doutorado fora, eu pedi bolsa para a CAPES. Na entrevista, eles perguntaram se tinha feito iniciação científica. Então, era principalmente pessoal de outras áreas, porque na hora que afunila e para definir que bolsa que vai ser, você não está só lidando com pessoas da sua área. Então, as pessoas de outra área veem isso com bons olhos. Tá? Que você faz pesquisa desde o começo da sua carreira. Então, eu acho que aí facilita, aí ajuda sim. Tá? Tchau. Então, a próxima pergunta era para a Denise, mas eu acho que o Felipe já respondeu ela aí no chat sobre fazer pesquisa sem bolsa. Então, vamos passar para as perguntas que recebemos no nosso formulário de inscrição. A primeira delas é se é possível realizar isso ainda esse ano, mesmo se formando, né, no segundo semestre de 2022. Eu diria que se a pessoa pretende se formar no segundo semestre desse ano, aí já seria complicado, porque o edital vai abrir em abril e maio desse ano, são 12 meses de iniciação científica, então, teoricamente, ele tem que ter o vínculo no curso de graduação dele, até pelo menos ele concluir a iniciação científica, que seria abril ou maio do próximo ano, tá? Então, se ele pretende concluir no segundo semestre, eu acho que daí já ficou em cima da hora. Mas só lembrando uma coisa, que assim, ele pode fazer iniciação científica de forma informal, ele pode desenvolver uma pesquisa, não necessariamente dentro do edital de iniciação científica, ele tem liberdade para procurar um professor para desenvolver uma pesquisa com o professor, tá? Então, eu acho que, de qualquer forma, talvez ele não vai conseguir se enquadrar dentro formalmente de uma iniciação científica com edital e de CNPq, etc., mas ele pode desenvolver um trabalho que também vai ser igualmente válido, né? Entendi. Agora, passando para a próxima pergunta, né, que a gente fez mais um compilado, porque essa dúvida surgiu muito, né, porque como a própria professora Raquel, os outros professores citaram também como um incentivo, né, fazer IC, tem a questão da substituição do TCC, né, e vieram muitas perguntas sobre isso, pessoas perguntando em departamento específico, mas acho que a gente pode tratar isso em cada um dos departamentos, né. As pessoas querem saber se a IC, caso o artigo seja publicado, ela pode substituir o TCC direto, ou você tem diferentes exigências? Como é que funciona esse processo de substituição? Eu vou falar na contabilidade, tá? Se você publicar o seu trabalho... São duas coisas. Você pode nem fazer uma iniciação científica, mas, por acaso, você desenvolver um artigo e publicar esse artigo, mesmo que não seja formalmente num contrato, num edital de iniciação científica, você consegue já pedir a substituição do TCC por esse artigo publicado, lembrando publicado. Se vocês olharem lá no manual de TCC de contabilidade atuária, eles indicam os níveis os extratos de revistas que podem ser publicados, tá? Então, não é qualquer revista que vai ser tomada como válida, porque a CAPES ela classifica os periódicos acadêmicos com base em relevância, tá? Então, depende do nível que está previsto lá no edital, e também congressos. E aí eles especificam alguns congressos que são aceitos, também não são todos, porque, novamente, tem que ser um congresso que mostre a qualidade do seu trabalho, uma revista que mostre a qualidade do seu trabalho. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer a iniciação científica formalmente. Quem faz a iniciação científica formalmente não necessariamente precisa publicar o trabalho até o final do curso para conseguir solicitar
a troca do TCC, tá? Se você fez iniciação científica, apresentou no Cicusp, cumpriu todas as exigências, tem o atestado de conclusão da iniciação científica, por mais que você não tenha aprovação desse artigo até o final da graduação, você ainda consegue também solicitar pela iniciação científica no Departamento de Contabilidade Atuária a isenção do TCC, tá? Claro que isso passa por uma comissão que vai julgar o mérito e etc., mas, regra geral, se você atender esses critérios, você não vai ter problema depois para conseguir solicitar essa substituição. Deixa eu falar na economia não tem isso, pelo menos por enquanto, mas o aluno sempre pode pegar o trabalho de iniciação científica e submeter à banca de monografia para ser avaliado. Não é garantia que vai passar ou não, e a gente também precisa de uma nota, né? Então, não tem essa substituição por causa que tem a dificuldade de atribuir a nota. Mas, assim, nada impede que o aluno terminou a iniciação científica e submeta aquilo como monografia. Professora Silvia, você pode falar um pouco sobre como funciona no departamento de administração? Eu não tenho absoluta certeza, mas eu acho que é muito parecido com o que o Mauro falou, né? Que eu acho que não tem nada, mas na verdade, eu não tenho certeza se tem uma restrição, assim, à apresentação do... Eu acho que não. Eu acredito que não tenha, não. Legal. Então, vamos para a próxima pergunta. Eu só falar só uma coisinha sobre isso, acho que é importante. Às vezes o aluno faz uma iniciação científica no primeiro ano e o nível de exigência é diferente da monografia que a pessoa está entregando no fim do ano, no fim do curso. Tá? Então, essa correspondência, pelo menos no caso da economia, ela não é tão clara também por conta disso. Tá? Tudo bem. Eu vou cortar a fila aqui. O Kim fez uma pergunta aqui no chat, se geralmente, quanto tempo dura até finalizar a UMC? A IC, formalmente, ela tem 1 ano, né? São 12 meses de iniciação científica. Ok. Passando aqui para a próxima pergunta, né, do formulário. Se existe um processo seletivo para a IC, caso ocorra, o que seria avaliado nesse processo? Bom, não, tem para a bolsa. Tá? Para quem quiser fazer iniciação científica sem bolsa, não tem nenhum problema. Mas tem para a bolsa, e aí os alunos são ranqueados com base na qualidade do projeto, no histórico escolar do aluno e no currículo do orientador. Uma coisa que importa muito é o currículo do orientador. Ele é determinante assim, para se o orientador tem, por exemplo, bolsa de produtividade e pesquisa, se está um corpo permanente de programas de pós-graduação, isso importa bastante. Tá? E se o orientador também ele está há pouco tempo no departamento, ele tem uma cota ali também que também facilita. Então, eu diria que tem o primeiro corte ali é o currículo do orientador, e aí essas duas coisas importam bastante. Se ele tem bolsa de produtividade de pesquisa CNPq e se está envolvido em programas de pós, ou se é um jovem pesquisador. Tá? É isso aí. Tudo bem. A próxima pergunta também no nosso formulário de inscrição uma pessoa que escreveu que já tem um tema definido e já iniciou uma pesquisa, mas gostaria de saber como ele pode encontrar um orientador ou alguém que esteja disposto a ler o que ele já tem. Bom, primeiro ele precisa ver se a pesquisa dele está relacionado com alguma pesquisa que os professores estão fazendo. Por exemplo, ele falou qual é a pesquisa? Não. Qual é o tema? Ele de que área que não falou?
Não, ele deixou em Não. aberto. Então, por exemplo, ele gosta de estudar, sei lá, agricultura, sei lá, meio ambiente, inovação. Aí ele vai atrás de... Eu gostei muito desse... Acabei de olhar aqui o guia que vocês fizeram, ele está bastante legal, porque ele tem o nome do orientador e tem os temas. Eu acho que é uma boa aproximação. Aí, eu acho que a Raquel falou uma coisa importante. Pode ser que o orientador trabalhe com isso, mas você vai lá e não bateu o santo, né? Porque eu acho que tem que bater, né? Então, aí você vai atrás de outro, né? Eu acho que você tem que conversar, ver se vocês se entendem, né? Porque, assim, é um casamento de 1 ano, né? Você tem que se dar bem com o teu orientador, né? Então, acho que é um pouco isso, né? A primeira coisa é ver se o tema tem a ver com o que o orientador está pesquisando. Eu olharia nessa cartilha que vocês fizeram, é um bom começo. Aí vocês olham, aí vão no latte do professor depois, né? Você já tem aí uma ideia de quais vocês escolherem, anota lá quais são, aí depois tenta marcar com eles, né? E ver qual que você se aproxima melhor em termos de ideias, etc. Ok, obrigado. Agora eu acho que já para ir finalizando, tem uma pergunta aqui. Tinha a pessoa que está uma dúvida se é melhor cursar as disciplinas que lidam com análise de dados, estatística ou econometria, primeiro, antes, né, de fazer uma IC, se vocês acham que é interessante. Então, tem uma sequência, né, por causa dos pré-requisitos. Então, você não consegue, é muito difícil antecipar, né? Por exemplo, você faz estatística no começo, aí é pré-requisito para econometria, então, em geral, é mais para o fim do curso a econometria, né? Tudo bem, então, acho que dá tempo de mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui a próxima. Se é possível fazer estágio e iniciação científica ao mesmo tempo? É possível, não é desejável, dependendo principalmente do tipo de estágio que está fazendo. Eu não aconselho, na verdade. Eu acho que se você quer fazer, faça bem feito, consiga uma bolsa, né? E dedique-se à iniciação, né? Eu acho que fica muito difícil, principalmente tem estágios que demandam muito, e aí você não vai ter tempo de fazer uma boa iniciação científica, né? Então, eu acho que essa é a minha... Agora, eu preciso ver os colegas aí se pensam igual, mas eu acho que é melhor se fazer bem feito a iniciação. Eu concordo com a professora Silvia, eu acho que juntar um estágio, juntar uma graduação e fazer a iniciação científica, a minha experiência é que esse aluno que estiver fazendo estágio, fazendo graduação, ele só vai fazer a iniciação científica nas férias. Aí ele vai aproveitar as férias de janeiro e vai querer colocar tudo em ordem, mas essas coisas não funcionam. O trabalho não sai de boa qualidade, tá? Então, assim, ele mesmo vai ficar talvez meio frustrado que não conseguiu fazer o que ele esperava, então, assim, realmente não seria recomendável, né? Então, seria assumir o compromisso de entrar numa iniciação científica que faça de forma adequada, né? Eu acho que eu concordo plenamente com o que a Raquel e a Silvia falaram, e eu diria que tem mais uma questão, tá? Começou, é difícil voltar atrás, principalmente se pegou bolsa, se tiver um compromisso, isso aí pode gerar problemas para o aluno, ter que devolver dinheiro, para o orientador também, tá? O orientador fica pendurado lá no sistema, não consegue pegar outro aluno depois. Então, assim, é bom ter certeza que de começo que vai fazer, porque depois voltar atrás gera uma série de custos. Então, a gente queria aqui agradecer muito a presença da Comissão de Pesquisa da FEA, ao Mauro, à Raquel, à professora Silva, ao Felipe, né, para conseguir trazer todas essas informações, né, para ajudar a galera a entrar nesse mundo da pesquisa, né. E acho que a gente vai ficando por aqui. Você quer dar uma palavra aí também, Pepe?
Então, eu queria agradecer muito também a participação de vocês. Com certeza vamos ter muitos pesquisandos aí nesse ano. E, enfim, queria falar para a galera acompanhar a gente no Instagram também. A gente tem várias outras iniciativas. Dá uma olhada na nossa cartilha, que tem muita coisa boa e vai facilitar o trabalho de vocês também, de achar um professor, um tema, enfim. E, de novo, agradecer a participação, principalmente aí dos convidados de hoje. Muito obrigada. Vou disponibilizar agora por alguns minutinhos o QR Code aqui com a cartilha, para ficar mais fácil o acesso para vocês. Só um minutinho. Então, agradecemos também o convite, tá? E Obrigado. espero. Foi divertido. Obrigado, gente. Tá aí o QR Code com a cartilha, para vocês verem aí, e já irem lá nos professores que estavam presentes aqui, para ver se vocês conseguem fazer uma iniciação científica com eles, né? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.